Hoje nós vamos começar uma nova série no canal, o SciNutri News. E nosso objetivo vai ser trazer um artigo recém-lançado que acabou de sair do forno e expor eles para vocês. Então nós vamos estudar esse artigo aqui, do jeito que ele foi escrito, publicado, e depois no final a gente vai dar nossas próprias considerações. Hoje nós vamos falar sobre fisiculturismo, um artigo recém-lançado pela revista da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, uma revista muito conhecida nessa área de fisiculturismo. E esse artigo, gente, ele só para ter minha colinha aqui, ele foi aceito dia 24 de maio de 2019 e ele foi publicado em 22 de agosto de 2019. Então, super recente, pelo menos depende da data que você está assistindo esse vídeo, não é mesmo? E os autores foram o Chappell, Timper e Helms. E o nome do artigo é Estratégias Nutricionais realizadas por profissionais de fisiculturismo britânicos, amadores e profissionais, no período pré-competição, no período de competição. Então, pessoal, como esse vídeo ele vai tender a ser um pouco mais longo que os demais, se acomode aí e vamos começar a estudar esse artigo. Muito bem, vamos lá então para o background desse artigo, para a introdução dele. Então, nós sabemos que os fisiculturistas, eles têm um momento de off-season e um momento de pré-contest, um momento de preparação. Então, pessoal, o bodybuilding, o fisiculturismo, é um esporte que os atletas são julgados pela sua aparência, pela sua forma física. Quando eles sobem no palco, os jurados avaliam o volume muscular, o baixo percentual de gordura, nível de definição muscular desses atletas, assim como as poses que eles realizam lá, a proporção da musculatura deles, se está tudo bem proporcional. Não vamos entrar nesse mérito, mas são vários quesitos que eles são avaliados. E a gente sabe que o atleta, antes da competição, ele está num período chamado de bulking, um período de off-season. É um período onde ele foca um pouco mais no desenvolvimento muscular, no desenvolvimento das aptidões físicas dele, e daí finalmente ele entra para o período pré-competição. Alguns meses antes da competição, então, eles têm esse momento de transição do bulking, do off-season, para o on-season, para o contest. E o que acontece em muitos atletas, nesse caso, que já é citado por alguns artigos, é que existe um consumo proteico mais elevado nesse período, uma dieta restritiva em calorias, exercícios aeróbios são inclusos aqui também, assim como exercícios de caráter isométrico, porque eles treinam pose. Então, obviamente que o principal objetivo aqui nesse período é perder gordura, é alcançar um nível de definição muscular muito bom para que ele possa subir no palco. Mas além disso, um objetivo secundário seria preservar o máximo de quantidade de massa muscular possível. Então, para vocês terem uma ideia, aqui colocado no artigo, em competições naturais, os atletas, de todo o peso perdido deles, 40% é de massa livre de gordura. E dentre essa massa livre de gordura, temos água, temos bastante coisa, glicogênio também, mas também inclui o músculo. E eles perdem muita massa muscular, obviamente volume muscular, e acabam deixando um passo atrás do que eles vão ser avaliados ali na competição. E isso acontece mais predominantemente nos atletas de competições naturais, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Porque os demais atletas, eles também sofrem com isso, obviamente, também é uma preocupação deles, mas nem tanto, porque os esteroides anabólicos conseguem mitigar bastante essa proteólise, essa perda de massa muscular. E aqui os autores ainda na introdução citam um estudo em que atletas de sucesso, os bem-sucedidos no fisiculturismo natural, eles consumiam quantidades altas de proteínas, cerca de 3,3 gramas por quilograma de peso, mantinham um baixo consumo de gordura, mais ou menos 0,6 gramas por quilograma de peso em gorduras, e consumiam mais carboidratos e energia em relação aos seus concorrentes. Existem diferenças regionais também no próprio consumo alimentar desses fisiculturistas. Aqui os autores colocam também como que os bodybuilders americanos, por exemplo, eles consomem menos calorias que os britânicos. Então, olha que dado interessante. As características regionais parece que influenciam bastante também. É muito bom deixar claro que vamos falar sobre atletas amadores e pró, mas não significa que o atleta que tem pró-card, ele não é mais amador e passou a ser considerado profissional. Não necessariamente esse cara, ele é o atleta de elite. Então, para ser um atleta de elite, ele precisaria, pelo menos no que diz respeito a competições naturais, ter alcançado colocação do top 5
pelas principais organizações de fisiculturismo natural, como a DFEC e a WNBF, e aí sim ele poderia ser considerado um atleta de elite. Então, visto que pode existir essa diferença de consumo alimentar, de padrões, de estratégias nutricionais antes da competição entre atletas que são amadores e profissionais, o objetivo desse estudo aqui ele foi analisar exatamente isso. Quais são essas diferenças, o que os atletas pró eles fazem diferente dos amadores e os amadores fazem diferente dos pró. E se existe diferença de gênero, se as mulheres são diferentes dos homens, por exemplo. Bom, então vamos para os métodos do estudo. Os pesquisadores eles recrutaram atletas amadores e profissionais da Federação Britânica de Fisiculturismo Natural. Pegaram todos os que foram classificados nas regionais da Grand Prix da DFEC em 2017. Todos os sujeitos realizaram um teste de urina, os prós passaram por teste de polígrafo. O convite para eles participarem do estudo foi feito através de mídias sociais. Eles entraram em contato com esses atletas, eles tinham que responder 34 itens de um questionário sobre hábitos alimentares, mudanças da massa corporal, recordatório de 24 horas. E tudo que faltou ali de ser avaliado, eles teriam que mandar por e-mail e os atletas responderem de novo. Com isso, eles pegaram todos esses dados, calcularam a dieta deles com o programa, calcularam a taxa metabólica basal utilizando a equação de Schofield, consideraram também o fator atividade física, que aqui foi padronizado em 1.7, e também dividiram todos os suplementos que eles relataram consumir em 15 categorias distintas. E com isso, os autores utilizaram o programa de estatística DBM para fazer o teste de hipótese para ver se os dados foram significativos ou não. Bom, então, quais foram os resultados que foram obtidos a partir desse estudo? No total, pessoal, foram 47 fisiculturistas recrutados, sendo 33 homens e 14 mulheres. Desses homens foram inclusos 8 prós e 25 amadores. Todos os prós já tinham pego colocações no top 5 das finais do DFEC ou do WNBF, portanto eram atletas de elite. 3 competidores ganharam a competição nos seus pesos e também haviam competidores que já tinham o overall. Das 14 mulheres, 5 eram prós e daí dividiram entre o figure e bodybuilding, e 9 amadoras, 5 do figure, 2 master figure e 1 bodybuilding, e 1 athletic também. Dentre essas, 3 já tinham classificado como top 3 do DFEC Pro World Finals. Então, eles separaram nas categorias também de bodybuilding, visto que as categorias, por exemplo, das mulheres é bem diferente uma da outra, assim como as categorias dos homens. Então, aqui a gente tem uma tabela com todas as características dos atletas. Então, comentando rapidamente sobre cada um desses itens, o primeiro é a idade deles. Pode-se notar que não existe diferença estatística na idade desses indivíduos, porém, os prós, eles têm uma tendência a serem mais velhos do que os amadores. Obviamente, porque se eles atingiram o Procard, que é um próprio caminho na carreira deles como fisiculturista, eles tendem a ser um pouco mais velhos. O tempo de esporte também dos prós tendeu a ser maior do que os amadores. A altura deles não foi significativa. O tempo de dieta deles que eles fizeram no período pré-competição foi, no caso dos homens, 28 semanas dos atletas pró e 21 semanas dos atletas amadores, e nas mulheres foram ambas 25 semanas, das atletas pró e das atletas amadores. Não houve a média de tempo de preparação, não houve diferença nas mulheres. O peso inicial deles antes da competição, nos prós, o peso foi maior, foi numa média de 25 quilos para os homens pró e dos amadores 88 quilos. Nas mulheres não houve diferenças significativas. Não houve também diferenças na perda total de peso, tanto para homens quanto para mulheres. E em relação ao peso final desses atletas, os prós homens, média de 82,3 quilos contra 74 quilos dos amadores, e sem diferenças também para as mulheres. E não houve diferenças na perda total de peso deles durante a preparação. Os homens, a média foi de 13 quilos e as mulheres de 9 quilos de peso perdido durante a preparação. E daí também calcular o peso perdido por semana nesses atletas. E a média de peso perdido foi de meio quilo para os homens, a média, e de 3 quilos para as mulheres. Não houve diferenças nas categorias aqui pró e amador. Mas olha que coisa interessante, pessoal. Não houve diferença no peso perdido por semana, mas o percentual de peso perdido por semana foi significativo.
os homens pró perderam cerca de 0,5% do peso corporal deles por semana contra 0,7% dos amadores. E as mulheres, em relação a isso, não houve diferenças significativas também. Então vocês viram que em vários aspectos aqui, no caso das mulheres fisiculturistas, não houve muita diferença em relação aos parâmetros antropométricos no que diz respeito às atletas amadoras e às profissionais no período de competição. E aqui também, no último item da tabela, eles falam do IMC. Então olha que coisa interessante, como prova que o IMC, para fisiculturista, para esse tipo de esporte, é uma medida que temos que tomar, no mínimo, muito cuidado. Porque, vejam que os homens começam a competir com IMC, os prós com IMC de obeso, e eles acabam entrando na competição como se tivessem sobrepeso. Isso um cara que tem uma percentual de gordura tão baixo assim. E aí, pessoal, olha só que legal. A gente tem uma tabela que eu vou estar acompanhando com vocês aqui, que mostra exatamente o consumo de macronutrientes dos atletas no período da competição. Então, primeiro de tudo, a gente pode notar nessa tabela aqui, ó, vamos falar primeiro dos homens, tá? Bom, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, proteína, carboidrato, gordura, fibra e energia. Tá? A gente tem aqui no início da preparação, no meio e no fim da preparação. Esse valor aqui, o P-time, ele indica que em todos esses quesitos aqui, ó, de proteína, carboidrato, gordura, fibra e energia, do início da preparação em relação ao final, ele foi significativo. Ou seja, os atletas aqui do início, sejam eles amadores ou profissionais, eles tenderam a diminuir esse consumo. Tanto diminuiu de proteína ou de carboidrato, ou de gordura, de fibra ou de energia também. Se a gente olha a energia aqui, ó, os prós estão na média, eles começaram consumindo na média 3.533 calorias e com um desvio padrão de 528, e no final da preparação eles têm 3.018 calorias consumidas com um desvio padrão de 567. Em comparação aos atletas amadores, olha só como o consumo aqui foi menor. 2.968 com um desvio padrão de 488 calorias e no final da preparação 2.329 calorias com um desvio padrão de 436. Então a gente viu que as calorias e todos os macronutrientes aqui, eles tenderam a diminuir tanto nos atletas pró quanto os amadores do início da competição até o final, beleza? Isso é normal porque é aí que está a restrição energética que eles fazem. Então era normal de se esperar isso. E aí a gente nos questiona se existe diferença ou não dos profissionais, dos procards, para os amadores. E a gente vê aqui nesse último P se foi significativo ou não essa diferença. Então podemos notar que, primeiro de tudo, o carboidrato, olha só, 0,003. Se for menor que 0,005, quer dizer que foi significativo. Então no caso do carboidrato, os atletas pró consumiam significativamente mais carboidrato do que os atletas amadores. Além disso, a gente também nota que houve diferença estatisticamente significativa na energia. Então os atletas pró consumiam mais energia do que os atletas amadores, tá? Então, em relação às mulheres, a gente vê aqui na penúltima fileira que em todos os aspectos, do início da preparação até o final, houve diferenças significativas no consumo de macronutrientes e de calorias também. E diferente dos homens, não existe diferenças significativas que foram observadas aqui no que diz respeito ao consumo de macronutrientes e de calorias das atletas profissionais para as atletas amadoras. E daí você pode estar me perguntando, eu sei por que deu diferença ali nos atletas prós para os amadores, por causa do peso deles. A gente viu que existe uma diferença significativa de peso de um atleta pró para um atleta amador. Mas daí, será que a distribuição foi diferente? Será que a distribuição de macronutrientes dele foi diferente? É isso que vai falar a nossa próxima tabela. Então, na nossa próxima tabelona aqui, a gente tem o consumo de proteína, de carboidrato, de gordura e de calorias dos atletas profissionais e dos amadores, porém, agora corrigido com o peso deles. A gente tem gramas por quilograma de peso deles.
Isso no início da preparação, no final da preparação e se houve diferenças significativas de uma categoria para outra. Então a gente vê aqui, olha pessoal, que do início da preparação até o fim da preparação não houve diferenças significativas no que diz respeito à utilização de gramas por quilograma de peso, ao consumo relativo de macronutrientes, ou seja, gramas por quilograma de peso. Isso acontece tanto para os homens quanto para as mulheres também. Não existe diferenças aqui no consumo calórico ou no consumo de macronutrientes dos atletas pró em relação aos atletas amadores. O que a gente percebe é que tem uma tendência ali dos atletas pró consumirem mais carboidratos do que os atletas amadores. E isso aconteceu com os homens, porém não com as mulheres. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o suplemento que essa galera aí consumiu. Legal? Então aqui a gente tem a tabela dos homens e das mulheres e a porcentagem do consumo de suplemento deles. Tá legal? Então olha só que interessante. Proteína, todos consumiam pós de proteína, consumiam whey. Todos eles consumiam, 100% dos participantes consumiam. No que diz respeito aos BCAAs, 87% dos homens, a média, contra 60% dos amadores, e nas mulheres, 100% delas também, das prós, consumiam BCAAs e das amadoras, 88%. De vitamina C, 100% das atletas pró-mulheres e 50% dos homens. Então, para resumir para vocês aqui, olha só, pós de proteína, BCAAs, vitamina C, ômega 3, multivitamínicos e creatina foram os suplementos mais populares que os atletas relataram consumir. Além disso, uma pequena porcentagem deles consumiam suplementos que entraram nas outras categorias que a gente tem aqui, como vitamina D, pré-treinos, suplementos de carboidrato, aminoácidos individuais ou termogênicos, ou então suplementos para articulações, suplementos minerais, barras de proteína e suplementos que são várias coisas numa só. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a diversidade da dieta desses caras. Aqui a gente vê que não tem diferença significativa no número de itens da dieta que são consumidos, no número de alimentos diferentes que são consumidos tanto para os profissionais quanto para os amadores também. Então a média de atletas pró-amadores, atletas homens, é de 15,8 tipos de alimentos versus 14,9 tipos de alimentos diferentes. E das mulheres, as amadoras com 16,7 tipos de alimentos e as prós com 13,5 tipos de alimentos diferentes. Tá? Apesar de existir diferença dessas médias de dados, não tem diferença significativa, tá bom? Então, dentre os alimentos aqui que eles relataram consumir, os atletas pró, eles consumiam mais carne vermelha, mais frutas, mais açúcar e mais confeitaria. Olha que interessante. Em contraste, os amadores, eles consumiam mais cereais e mais ovos. Agora, falando das mulheres, as atletas amadoras consumiam mais frango e as atletas pró tendiam a consumir mais produtos marinhos. Os alimentos mais populares das dietas foram os cereais, as carnes brancas, os vegetais e laticínios. Dentre os cereais, destacou-se o arroz branco e o integral. Em relação aos laticínios, o mais consumido foram os pós de proteína e os iogurtes. Dentre as carnes brancas, o frango foi o mais consumido. E dos vegetais mais populares, o brócolis, o espinafre e cogumelos foram os mais escolhidos pelos fisiculturistas. E ainda notou-se o consumo de outros alimentos como os tubérculos, a batata inglesa, a batata doce também foram muito bem consumidas. E dentre as frutas, um grande consumo de raspberry e de blueberry, tá? Que é o mirtilo e a framboesa. Nenhum competidor ele relatou consumir álcool ou bebidas açucaradas ou usar gordura animal para cozinhar ou algum alimento que mimetize outro, como aquelas carnes veganas e etc. Então agora vamos para a discussão desse artigo aqui. O que os autores discutiram? Bom, primeiro de tudo, é o que a gente notou que os atletas pró eles tendiam a consumir mais calorias do que os atletas amadores. A primeira coisa que os autores discutiram é aquilo que a gente acabou comentando na apresentação das tabelas,
Quando a gente fala em calorias, sem levar em consideração o peso dos atletas, os prós sim consumiam bem mais calorias que os amadores. Mas quando a gente coloca esse número corrigido, ou seja, vê calorias por quilo de peso desses caras, a diferença não é tão significante assim. Então, uma coisa que foi bastante significativa foi o déficit energético menor dos atletas homens pró no começo e no final da preparação em comparação com os amadores. Então, o que foi percebido aqui nesse estudo, pessoal, é que os atletas pró eles tenderam a fazer uma dieta mais crônica, a ficar mais tempo ali na dieta, a perder um pouco mais devagar peso do que os atletas amadores. A perda de peso por semana deles foi significativamente menor do que a perda de peso dos atletas amadores. Isso para os homens, tá? E isso os autores discutem como algo que pode favorecer a otimização do processo de preparação. Isso preserva mais massa livre de gordura desses caras. E aqui vamos falar sobre uns estudos que foram citados. Olha que coisa interessante, talvez a coisa mais importante desse artigo aqui, que eles acabam falando. Então, eu vou comparar dois estudos de caso que foram citados aqui na discussão desse artigo. O primeiro deles, de um atleta que fez uma preparação mais breve, uma preparação de 13 semanas. Nessas 13 semanas, ele perdeu 1% da massa corporal dele por semana. Então, 13 semanas, ele perdeu 13% da massa corporal dele. Desse peso perdido, ele perdeu 5 quilos de massa magra, 5 quilos de massa livre de gordura. E isso foi equivalente a 6,7% do total da massa magra dele. E, em outras palavras, de todo o peso que ele perdeu, de 13% da massa corporal dele que ele perdeu, 42% foi em massa magra. Quase metade do peso que ele perdeu foi em massa magra. Água, músculo e por aí vai. A dieta dele começou em 21 calorias por quilograma de peso por massa livre de gordura, tá? Não foi por massa corporal total não, foi por massa livre de gordura. E sabe com quanto a dieta terminou? Com 13 calorias por quilograma de peso. Ou seja, uma dieta super restrita. E em contraponto, a gente tem outro exemplo aqui. A gente tem um exemplo de um atleta que resolveu perder peso mais cronicamente. Então a preparação dele durou 26 semanas. Nessas 26 semanas ele perdeu 0,5% do peso dele por semana. Então vejam, no total de 26 semanas deu 13%, mesma quantidade perdida, 13% da massa corporal. Entretanto, nessa preparação desse cara, ele perdeu só 2,8 quilos de massa livre de gordura, de massa magra. E isso foi equivalente a 3,2% do total de massa livre de gordura dele. E nesse caso, de todo o peso perdido, 20% foi em massa magra. Ou seja, as perdas de massa livre de gordura, de massa magra desse cara aqui na preparação, fazendo 0,5% de peso perdido por semana, fez com que ele perdesse metade do valor perdido de músculo ali no primeiro atleta. Enquanto o outro perdeu de todo o peso dele 42% em massa magra, esse aqui perdeu só 20%. E a dieta dele foi muito mais branda, olha só, a dieta começou com 25 calorias por quilograma de peso por dia, peso de massa livre de gordura, tá? O peso total dele em massa livre de gordura. E terminou com 22 calorias por quilograma de peso de massa livre de gordura. Então, olha só que interessante. Esse segundo cara aqui, ele terminou a preparação dele com mais calorias do que o outro começou. Então, foi muito mais branda e isso trouxe mais resultados positivos para ele. Então, o que os autores acabam discutindo aqui, introduzindo esses artigos no estudo deles, é que as diferenças do consumo energético pode trazer consequências na massa livre de gordura. E também uma restrição muito severa pode trazer problemas psicológicos para esse atleta, desbalanços hormonais que podem ocorrer pelo baixo consumo energético, assim como poder até mesmo comprometer a saúde cardiovascular desses indivíduos. Isso tudo ocorre quando o consumo é menor do que 25 calorias por quilograma de peso. E aqui uma coisa muito importante, veja. Os autores eles falam do consumo de carboidrato desses indivíduos, desses fisiculturistas. E nisso, os atletas que estão lendo esse artigo, ou você que é atleta, ou você que é coach, treinador, que está vendo esse vídeo, você tem que tomar muito cuidado na interpretação desses dados. Não é para sair dando carboidrato para os atletas, não. Reproduzindo o que está escrito aqui,
O fisiculturismo é um esporte muito subjetivo, é um esporte individual. A prescrição ela tem que ser individualizada. Então a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que não vai ser uma distribuição de macronutrientes que vai fazer um amador ser pro cardio, ser campeão. Não é só isso. Então temos que ter essa maturidade de entender. Isso pode ser simplesmente o reflexo de uma tendência regional. Os atletas norte-americanos e sul-americanos, como colocado aqui, eles tendem normalmente a consumir menos carboidratos do que os atletas britânicos que foram citados aqui nesse estudo. E nem por isso que os atletas norte-americanos e sul-americanos deixam de ser tão bons quanto os atletas britânicos. Então, essa distribuição de macronutrientes deve-se tomar um cuidado especial aqui e individualizar, obviamente. E isso pode existir até mesmo nas categorias de bodybuilders. Tem categorias que podem consumir um pouco mais de carboidrato do que as outras, isso varia, beleza? Só para a gente deixar claro isso. Aqui os autores citam na discussão do trabalho também que nota-se uma diferença na insulina dos atletas em resposta ao consumo de carboidratos deles. Então, atletas que tendem a consumir um pouco mais de carboidrato, ele tende a ter um pouco mais de insulina e isso pode favorecer na retenção de massa magra deles. Mas níveis altos podem atrapalhar, ou seja, ao passo que consumir um pouco a mais de carboidrato pode trazer um pouco mais de insulina e isso pode atrapalhar um pouco no processo de otimização de perda de gordura desses atletas. Consumir muito pouco carboidrato também pode trazer uma insulina plasmática menor e isso desfavorece a retenção de massa magra, que é uma das coisas que eles precisam nesse momento. Bom, e uma última coisa que eles deixam sobre o consumo de gorduras, que tende a ser menor nesse período de preparação em ambos os atletas, mas que a maioria deles consumiam o ômega 3, o que favorecia os ácidos graxos, o eicosa pentanoico e o docosa hexenoico, por exemplo, a bons aportes desses ácidos graxos, o que acaba favorecendo o estado nutricional desses indivíduos. E concluindo esse estudo aqui, esse artigo, os autores deixam essa possível recomendação que os atletas eles programem a perda de peso deles no período pré-competição para uma perda mais crônica, 0,5% do peso corporal por semana. Pode ser muito mais interessante do que 1% do peso corporal por semana no que diz respeito à preservação da massa muscular. Num artigo, aliás, no artigo mais acessado, mais famoso dessa mesma revista, é relacionado com as recomendações nutricionais de fisiculturistas naturais. E nesse artigo ele fala que no período de preparação a perda de peso esperada é de 0,5% a 1%. Mas nesse artigo a gente vê que os atletas que fizeram programas com perdas de 0,5% por semana tiveram muito mais benefícios do que os atletas que fizeram dietas mais restritas com perdas mais severas. E aqui eles deixam que é muito importante também sempre manter o consumo de calorias por quilograma de peso maior ou igual a 25 calorias da massa livre de gordura. Isso para mitigar a perda de músculo, para não gerar problemas de saúde também. Bom, então os autores concluíram dessa forma. Eu achei, pessoal, agora saindo um pouco do estudo e dando um pouco o meu parecer dessa leitura, eu achei que eles podiam ter explorado um pouco mais o período pré-competição, mais ou menos uma semana antes da competição, em que existe todo um preparo, um cuidado especial no que diz respeito à desidratação desse atleta, os protocolos que ele vai seguir ali para fazer uma compensação de carboidratos. Acho que eles deixaram de explorar isso, então talvez no próximo artigo eles possam explorar um pouco mais dessa parte também antes, né, da competição, exatamente antes, que é um período especialmente importante, um período crítico que tem que ser planejado com muito cuidado. Então esse foi o artigo, com certeza não dá para comentar tudo que foi colocado nele, tudo que foi escrito, mas a gente deixa aqui, eu deixei o que eu julguei mais importante, o que eu julgo que pode servir como uma informação útil para você. Bom, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo, que deixem aqui sugestões para novos vídeos, para temas novos também. E muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço e até a próxima!